Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo, e no vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena análise sobre custo, volume e lucros. É uma análise bem interessante, principalmente quando temos custos e despesas fixos preponderantes em relação aos custos e despesas variáveis e quando há elasticidade preço da demanda. Tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer essa análise, é bem rapidinho, mas eu peço que vocês fiquem comigo alguns minutinhos para acompanhar isso, porque é muito importante. Beleza, pessoal? Então, o tema de hoje, custo, volume e lucro, e nós vamos falar sobre isso então, tá? Num próximo vídeo eu vou falar sobre a curva de Laffer. A curva de Laffer foi tema do presidente da República falando sobre isso. E é um assunto bem interessante. E alguns alunos já me perguntaram o que é a tal da curva de Laffer. Então, no próximo vídeo eu vou explicar como funciona a curva de Laffer em relação ao aumento e diminuição de tributos, de alíquotas de impostos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, hoje, custo, volume e lucro para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter que entender o que é elasticidade, preço da demanda, quando um bem é elástico ou inelástico e quando um bem tem uma elasticidade preço unitária. Então, pessoal, um bem é inelástico quando você diminui o preço dele e a demanda não aumenta mais do que essa diminuição de preços, tá? Então, quando você diminui um preço em 10% e a demanda aumenta menos que 10%, ele é inelástico, beleza? Quando ele aumenta, a demanda de um bem aumenta na mesma proporção que você diminui o preço. Então, se você tirou 10% do teu preço de um bem e a demanda aumenta por causa disso em 10%, então você tem um caso de elasticidade preço unitária, como aparece aqui no slide. Beleza, pessoal? E quando é que um bem é elástico? Quando existe elasticidade preço da demanda de verdade. Quando acontece isso? Quando a demanda aumenta mais que o preço diminui. Então, se você diminuir 7% no preço do teu bem, a demanda aumenta pelo menos 8% ou mais que 7%, beleza? Então, elasticidade e preço da demanda a elasticidade é um fenômeno que ocorre por causa da diminuição de preços, a demanda aumenta mais do que o preço diminuiu. Beleza, pessoal? Então, vamos ver alguns outros conceitos, como despesas. As despesas nós já abordamos num vídeo anterior também. As despesas podem ser variáveis ou constantes. As despesas fixas são as constantes. Por exemplo, o salário do pessoal da administração são despesas constantes. Tá bom? E as despesas variáveis são episódicas. Por exemplo, a comissão de vendedores. A comissão de vendedores é uma despesa com vendas. É uma despesa com vendas e ela é episódica. Então, para um vendedor ganhar comissão, ele precisa vender uma certa quantidade de produtos e ele ganha um percentual sobre isso, e por isso que a despesa variável aumenta na medida em que o volume de vendas aumentar, beleza? E agora nós vamos então ver como funciona a relação entre a elasticidade preço da demanda e a questão das despesas e dos custos fixos, principalmente, tá, pessoal? Então, aqui nós temos uma planilha, e nessa planilha aparecem vendas de 500 toneladas de uma determinada mercadoria, de um determinado bem, de um certo produto. Apenas um exemplo bem simples para a gente entender isso. Se nós vendermos esse bem a R$260 por tonelada, nós conseguimos vender 500 toneladas. Então, se vendermos a 260, a gente consegue vender 500 toneladas e o nosso faturamento vai ser de 130 mil.
beleza? E vamos supor que os nossos custos fixos sejam de 37 mil e os nossos custos variáveis sejam de 110 reais por tonelada, tá bom? Então, nós temos, os custos fixos são sempre fixos, então é 37 mil. Os variáveis variam de acordo com a quantidade produzida ou a quantidade vendida. Então, os custos variáveis, então, vamos supor que sejam 110 reais por tonelada, tá? E se vendemos 500 toneladas, então vai dar 55 mil reais. Pegando as vendas e tirando os custos, tanto fixos e variáveis, o lucro bruto vai ser de 38 mil reais. Tudo bem, só que agora nós temos que descontar as despesas nesse modelinho simplificado de demonstração de resultado que eu montei aqui para vocês só para exemplificar isso. As despesas fixas, vamos supor que sejam de 23 mil reais. Beleza, então temos que descontar isso dos 38 mil, que é o nosso lucro bruto. Joia? Bacana. Depois nós temos que descontar as despesas variáveis. Quanto é a despesa variável? Vamos supor que seja R$ 25 reais por tonelada. Se nós vendemos 500 toneladas daquele bem, então nós vamos ter despesas variáveis de 12.500 e, por causa disso, então, um lucro líquido de R$ 2.500. Joia até aqui, tranquilo? Entenderam direitinho como se monta? Se não entendeu, já deixa um comentário aí. E se entendeu também, pode deixar um comentário. Eu gosto que deixe comentários, porque isso ativa as visualizações do meu canal, dos meus vídeos, tá bom? Então, sempre que puder, deixa um comentário, mesmo que seja um olá, alguma coisa assim, tá bom? Agora vamos ao próximo slide. No próximo slide nós baixamos o preço. O nosso preço anterior era de R$ 260 reais e nós baixamos em 4% o nosso preço e agora nós estamos vendendo a nossa mercadoria por R$ 250 reais. Então antes era 260 e agora é 250. Baixamos o nosso preço em 4% e o nosso faturamento aumentou em 12%. Então, vendemos 12% a mais. Antes a gente vendia 500 toneladas, lembram? Agora a gente vai vender 560 toneladas nesse exemplo simples aqui, tá? Então, se vendermos 560 toneladas, vezes 250 reais por tonelada, que é o nosso novo preço, que diminuiu, lembram? Isso vai dar 140 mil. Por que aumentou o faturamento? Antes o faturamento era 130, agora aumentou para 140. Por quê? Porque a demanda aumentou mais do que nós diminuímos o preço. Lembra que nós baixamos o preço em 4% e com isso a demanda aumentou em 12%? Isso significa que existe uma forte elasticidade preço da demanda para esse bem. Beleza? Então, aumentou nosso faturamento em 10 mil reais, aumentou para 140 mil. Então, esse jogo de diminuir preços é uma coisa também perigosa que você tem que tomar cuidado, porque você precisa de uma base de preços, você precisa ter uma prática sólida de preços para o cliente saber que preço é o teu produto, certo? E essa decisão de diminuir preços tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada para você não cometer erros, para você não perder uma base real de preços, porque baixar preços é fácil, subir o preço depois de novo é muito mais difícil, porque os consumidores, os clientes, eles percebem, eles sentem mais um aumento de preços do que eles sentem uma diminuição. Então, muito cuidado só com essa parte. Beleza, pessoal? Mas vamos continuando então. Os nossos custos fixos eram 37 mil, eles são fixos e continuam em 37 mil. Beleza? E os variáveis? Os variáveis vão aumentar, né? Porque nós aumentamos a quantidade vendida. Antes a gente vendia quantas toneladas? 500, né? Aumentou a nossa venda para 560 toneladas.
o custo variável por tonelada continua sendo R$160, R$110 por tonelada, certo? Então, é 560 toneladas vezes 110. Antes era 500 toneladas vezes 110. Antes era 55, lembram? Agora foi o custo variável subir para R$61.600. Bacana. E o nosso lucro bruto? Nosso lucro bruto vai ser 140 mil menos 37 dos custos fixos, menos 61.600 dos nossos custos variáveis. Agora, desses 41.400, que é o nosso lucro bruto, nós temos que descontar as despesas fixas. Ora, despesas fixas não aumentam. Eram 23 antes e agora são 23 mil novamente. Então, temos que descontar do lucro bruto mais 23 mil e mais a despesa variável. A despesa variável era 12.500 anteriormente, só que agora ela variou, ela vai aumentar de 12.500 para 14 mil. Por quê? Porque nós vendemos 560 toneladas e nós temos uma despesa variável de R$25. E agora nós vamos ter um lucro líquido de 4.400. É um lucro bem melhor que os 2.500 que a gente tinha antes. Perceberam? Então, quando existe uma elasticidade, preço da demanda forte, como no caso desse produto, e quando os custos fixos e as despesas fixas são preponderantes, são importantes, são significativos, a gente pode fazer uma jogada dessas de baixar o preço e com isso aumentar o faturamento e consequentemente aumentar o lucro. Bacana, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que estão compartilhando os meus vídeos com seus amigos, com seus colegas de faculdade. Tá bom, pessoal? Então, continue fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando esse material. Não esquece de ativar o sininho também. Isso também me ajuda e ajuda você a receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. E o próximo vídeo, já avisei no início, vai ser a curva de Laffer. Tá bom, pessoal? Daí vocês vão entender por que não adianta aumentar uma alíquota de impostos, porque às vezes a arrecadação não aumenta na mesma proporção. Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, eu quero deixar um grande abraço para todos vocês, que Deus guarde cada um e fiquem todos bem. Tá bom, pessoal? Um abraço e muitas felicidades para vocês, tá bom? Tchau!